intolerâncias as mais diversas, né? Violências contra a população LGBTQIA+. E aí, a partir disso, o projeto nasceu. O grupo discutiu, foram discussões muito intensas, muito até emocionantes, tocantes, né? Porque várias pessoas trouxeram a sua experiência, era um grupo bem heterogêneo. E agora eu passo a palavra para os meus colegas que vão apresentar mais detalhes da justificativa, da metodologia do projeto. Nós resolvemos, como havia a possibilidade de trabalhar com vários grupos de vulneráveis, excluídos e marginalizados, nós resolvemos adotar uma metodologia freiriana. Então o projeto todo ele é construído com base na pedagogia do oprimido e da autonomia do Paulo Freire. A própria comunidade, a localidade, o município, com suas diversas territorialidades, definiriam qual é a prioridade naquela comunidade, qual é o grupo de vulnerável que deveria ser objeto da ação ou do conjunto de ações visando o desenvolvimento dessas políticas públicas. Eu vou passar a palavra aqui aos meus colegas que vão expor com mais propriedade. Obrigado. Bom dia. Reforçar também o prazer de estar aqui, de podermos ter esse espaço de diálogo. E aí, como o professor Flávio já pontuou, um detalhe do nosso grupo também é que a gente fez esse esforço, desde o primeiro dia das discussões, de tentar centrar ações, considerando a execuibilidade dessas ações no ente com quem nós estávamos falando, né? Então, no âmbito municipal, quando a gente, na verdade, se coloca para discutir justamente direitos humanos para um público vulnerável, marginalizado e excluído, brotam 50 mil ideias, porque tantas são as necessidades, né? Tantas são as situações que precisam ter um nível de atenção diferenciado, que a gente ficou, inclusive, nesse dilema de como priorizar, como escolher, diante de todas as demandas citadas, aquilo que de fato constituiria-se uma prioridade. E aí, qual foi a nossa preocupação maior? Como nós estávamos realmente trabalhando numa questão de âmbito municipal, em também propor ações que fossem execuíveis em âmbitos municipais, né? Porque, como o professor também trouxe, a gente estava num grupo extremamente heterogêneo, com demandas muito heterogêneas. Então, um dos nossos primeiros exercícios foi o exercício do consenso, né? O exercício daquelas demandas que, embora para a minha necessidade não fosse atingir diretamente, a gente entende que por uma necessidade de coletividade, aquela demanda ela tornava-se imperiosa. Então, a gente fez esse exercício desde o primeiro dia, de, num primeiro momento, trazer à mesa todas aquelas pautas que se consideravam indispensáveis de discussão, e a partir de então, e aí o professor Paulo que esteve conosco, e nesse refino, né, a gente inclusive brincava durante o curso de que o professor estava agindo como o advogado ali, espetando, né? Sim, e essa ação vai ser direcionada a quem, e essa ação vai ser executada por quem, e essa ação, ela torna-se factível de que forma, né? Qual é o custo disso, de que forma a gente aplica. E aí, diante de todos esses contextos, diante de todos esses diálogos, a gente chegou à ação, uma ação pensada para âmbito municipal, destinada à preservação e ampliação dos direitos dos vulneráveis, marginalizados e excluídos, numa perspectiva também de uma proposta inovadora. E isso era uma coisa também que a gente pontuava desde o primeiro dia, o que é que essa ação tem de diferente em relação à anterior. Por que é que a ação que a gente está querendo propor, ela vai ser, quando apresentada, por exemplo, ao poder público, de que forma ela é distinta de ações anteriores. E aí a gente quis trazer a proposta que Chiquinho vai apresentar para vocês aqui agora. Bom dia a todos e a todas. Queria fazer um bom dia. Bom dia. Me sentir solitário. Fazer um registro às cabeças pensantes desse grupo, e quero aqui abdicar da condição de te chamar de doutor e doutoras, etc., porque no processo de quem aprende e ensina, todos nós estamos numa construção, mas assim, a Gleice, Lucas, Matheus, o doutor Fonteles, a Larissa, a Fabiana, a Jéssica, o José, o Leandro, o Danilo, o Júnior, Flávio, Regis, o Chiquinho, a professora Silvia e o Paulo, que nos ajudou nesse processo.
a gente foi entendendo que essa proposta, ela é uma proposta, como a Larissa já disse, de fácil reaplicação nos municípios de grande porte, pequeno porte. A gente até tentou a possibilidade ali de aplicar no município de Sobral e aplicar no município de Tauá, como município de pequeno porte, mas depois a gente entendeu que havia um consenso de trazer aqui para vocês um pouco dessa proposta, a partir do município de Sobral, e daí ser talvez uma motivação aí para os municípios pequenos e as nossas experiências outras. E a ideia é fazer um processo de educação em direitos humanos implementado através de uma estratégia de agentes comunitários em direitos humanos, né? E aí, com base na referência dos agentes comunitários de saúde, dos agentes sociais, e a Rivana também participou do nosso grupo aqui, e a gente, nesse processo de construção, de pensar essa estratégia, e a gente até transforma ali esse acorde por direitos, né? Numa perspectiva de estimular a comunidade, as pessoas, os atores sociais, a entender esse processo, uma vez que a base de discussão do grupo foi a partir dessa narrativa que Flávio já trouxe, de alguém que hoje está no sistema prisional e que só foi compreender um pouco mais direitos humanos quando estava no cárcere. E ele disse, por que isso não chega nas ruas, por que isso não chega na praça, por que isso não chega nas famílias, ou às vezes, quando chega a concepção de direitos humanos, é enviesado como uma perspectiva de defender só bandidos. Depois a gente, nessa perspectiva de ter um desconhecimento na vida mais cotidiana, ordinária, além da vida comunitária, sobre o que é direitos humanos, a gente entendeu que essa proposta, ela é uma proposta que tem como fundo capacitar e formar agentes comunitários em direitos humanos, nessa perspectiva deles serem multiplicadores, né? E com base comunitária, com protagonismo comunitário. Então, e aí a gente vai, dentro dessa perspectiva, da relação das vulnerabilidades, das violências, dos marcadores sociais presentes de raça, de gênero. Tá tipificado, por exemplo, as notificações de violência doméstica nas unidades de saúde, nas UBS, né? Tem registro de presenças, por exemplo, de denúncias do Conselho Tutelar, e muitas vezes as pessoas não se dão conta disso, né? Qual é o bairro, qual é a comunidade com maiores índices, indicadores de violência doméstica, de trabalho infantil, abuso, exploração sexual, etc. e tal, e essas fontes que também fazem parte da vida comunitária. Eu venho de uma cidade com marcadores muito fortes de violência, de racismo, e uma cidade que está aí entre as cidades mais violentas, né, do Brasil, mas que também tem encontrado ali estratégia de como superar um pouco essa violência. Depois dos objetivos, a nossa ideia de oportunizar essa compreensão sobre direitos humanos, da educação de direitos humanos, e a criação dessa rede comunitária de garantia de direitos, que esses agentes comunitários em direitos seriam os grandes capilarizadores dessa proposta junto a essas comunidades. Depois pensamos uma metodologia que vai... de uma metodologia, né, que vai ali de uma mobilização nas rádios comunitárias, nas entidades, líderes religiosos e escolas, desprovido de qualquer processo de catequização. Essa não é a ideia. A ideia, com base nessa proposta freiriana e com base numa metodologia também, aqui não é aplicar a metodologia do ciclo de cultura de paz, mas é muito mais ser um processo de escuta desse lugar, né? Quem já assistiu o filme Anel de Tucum, tem uma jornalista, uma advogada, Lúcia, e ela disse para o jornalista André, ela disse, senta aqui, escuta o povo. Então, a partir desse lugar, de senta aqui, escuta o povo, e o que é que o povo quer entender do que é direitos humanos e como que nós vamos juntando ali a inteligência intelectual, a ciência, mas também o saber popular comunitário para a construção e essa conjunção. Depois, a ideia de realizar os encontros de coleta de temas, demandas da comunidade a partir do que é da perspectiva de direitos humanos, seja abuso, exploração, enfim, que está vinculado aos marginalizados e excluídos, e aí a identificação dessas lideranças, desses perfis, de pessoas engajadas, representantes, obviamente que não é uma personificação daquele que se auto e declara líder, mas de fato alguém que a gente vai constituindo naquele processo de escuta e que esses deverão receber uma carta convite, entendendo qual é a tarefa que ele vai cumprir nessa estratégia como agente em direitos humanos. Daí a gente pensa também de ter uma bolsa de incentivo, porque a gente entende que nós não vamos compactuar com voluntariado barato. Aqueles que fazem trabalho comunitário também têm deslocamento, têm um apoio à alimentação,
Isso não é um pagamento, nem é salário para a sua atuação, mas é uma forma da gente reconhecer também que ali tem custo ali atribuído no desenvolvimento das ações. Pode passar. E aí a gente tem aqui algumas etapas de execução dessa estratégia, que é a articulação das parcerias, a apresentação e lançamento do projeto, a seleção dos agentes, através da carta de convite que eu já disse, a formação dos agentes, e aí a gente entende que tanto nas cidades de grande porte e médio porte, contar com o apoio das universidades, dos institutos, dos grupos de pesquisa, das pessoas que estão construindo esse processo. Muitos de nós, inclusive, deverão contribuir nessa proposta. E por último, a elaboração de um plano de atuação e desenvolvimento das ações, seja com roda de conversas, né, sobre direitos, seja cinema, seja produção de podcast, seja mobilização de uma rede comunitária com as rádios comunitárias, seja diversas outras ações que essa comunidade ou esses agentes deverão ali construir esse plano a partir desses processos de escuta, de escutativa que vai acontecer nas comunidades. E aí a gente traz como indicador, como é que vocês vão mensurar isso, Chiquinho? Se esse projeto ele tem impacto social e a gente entende que esses agentes comunitários em processo de formação, né? Formação em serviço, ou formação em aprendizagem comunitária, etc. Eles capacitados ali já seriam um impacto no sentido da multiplicação e replicação da proposta dos conceitos de direitos humanos, sobretudo, tanto tomar como referência as notificações de violências nos territórios atendidos a partir das demandas identificadas. Só fazer um adendo aqui, ontem quando a gente estava, por exemplo, nessa discussão de indicadores, uma das coisas que foi citada foi justamente a redução dos indicadores de violência como um indicador, né? E aí a gente trouxe também a questão da multicausalidade ligado às situações das indicações de violência e que muitas vezes o aumento da notificação é um indicador de efetividade porque a partir do conhecimento do direito se aumentam as notificações, né? E aí também ampliar aqui a discussão que a gente fez ontem no grupo porque a gente achou extremamente salutar trazer isso à tona também. E aí a gente vai ter um outro processo, por último, que é do acompanhamento, monitoramento e avaliação, que é as reuniões periódicas, com atos simplificados, produção de relatórios, vídeos, poemas, outras peças técnicas que ali possam expressar essas experiências vividas, as narrativas, porque a gente está entendendo que muitos desses agentes comunitários em direitos humanos não necessariamente precisam ter uma formação acadêmica, e aí a gente tem outras formas de apresentar esse documento, a gente precisa validar isso, como também ciência e produção de ciência, não necessariamente a produção de um artigo, etc. e tal, mas essas outras peças técnicas que possam ali comprovar. Os instrumentais de frequência e avaliação das participações e avaliação de execução do projeto. Por último, é a garantia que nessas ações a gente cumpra minimamente com o direito e o respeito às pessoas com deficiência. Que todas as atividades ali executadas a gente possa, se não tiver o intérprete, a gente possa, no mínimo, se tiver uma pessoa com baixa visão ou com deficiência, a gente faça o exercício de uma acessibilidade atitudinal fazendo autodescrição de imagem, para que as pessoas possam se sentir parte do processo. E isso é parte também da defesa da inclusão dos direitos humanos. E aí parece uma reflexão também para nós durante esses dias que nós tivemos aqui, juntamente com a doutora Silvia, que precisava de nós ali nesse sentido de incluí-las como processo conjunto. Depois, o projeto, ele vai ser, a gente tem como indicativo, né, piloto, aplicar ele na cidade de Sobral, como eu já disse, uma cidade de grande porte, com 203 mil habitantes, com uma realidade aí de violência juvenil muito latente, a partir como a terceira cidade em taxas de assassinato no Brasil, e depois a taxa de homicídio como crescimento superior à média nacional. Esse é um pouco do nosso trabalho, da nossa proposta, como construção coletiva desses 3 dias que a gente estava aqui como grupo de estratégia municipal. Uau! Bem, só para encerrar, a proposta, portanto, como vocês veem, foi construída a muitas mãos, com muita participação, o grupo todo interagiu bem, houve várias discussões, né? E a ideia básica do projeto é nada sobre nós sem nós. Ou seja, se nós queremos fazer um projeto de educação em direitos humanos, nós precisamos da participação da comunidade, dos diversos grupos excluídos, vulneráveis, como tem sido feito, aliás, neste curso aqui, tá bom? Queremos
agradecer aos facilitadores, especialmente foram 2 facilitadores, né? Praticamente foi só o Paulo Lugon, mas vocês sabem que ele já retornou. Mas a irmã dele, a Maristela, está chegando, né? A Paula no primeiro dia. Hein? E teve também a Ana Paula. Também participou. Eu vou fazer chegar depois as mãos da Ana Paula o certificado, que alguns facilitadores nos deixaram claro que não poderiam participar todos os dias, né? É difícil, né, conciliar com o trabalho de cada um. A professora Silvia Loureiro. A Silvia Loureiro vai receber dezenas de certificados. Né? É como organizadora, como facilitadora, como professora. Eu sou fã dela. Acho que todos nós nos tornamos, né? Fã da Silvia. E vamos proceder à entrega. E eu queria convidar o doutor Menezes para fazer a entrega ao doutor Flávio. Convidar... Quem é que pode vir aqui? A nossa colega lá da Bahia, para fazer a entrega do certificado da Larissa. E a Bruna para fazer a entrega do certificado do Francisco Silva de Souza. Nós vamos receber ali, né? Vamos receber aqui, certo? Só um minutinho para fazer. Lá aqui na frente, como sempre. Todos presos.